Fala, mocitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro team vamos ter alguns textos adicionais, então já pega aí a sua Bíblia e vamos que vamos. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. A minha Bíblia aqui já está marcada, mas lembrando que você pode pausar o vídeo para procurar aí na sua Bíblia. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui, se for olhar o contexto, é quando o Davi da Bíblia, foi ungido. E sabe, Samuel olhou para os irmãos de Davi e viu homens fortes, de boa aparência, e ele imaginou, pô, esses caras devem ser a pessoa que Deus deve ter escolhido como novo rei. Só que Deus não estava se preocupando com a aparência exterior, ele estava se preocupando com a aparência interior. Como de fato as atitudes da pessoa podem mudar o caráter da pessoa. Pois é, isso que Jesus estava vendo ali e também viu em Mateus. Ele não olhou para a sua profissão, não olhou para as suas, como posso dizer, deficiências. Acho que foi a palavra que mais coincidiu aqui. Mas ele olhou para o seu coração, para a sua mente, como ele estava adaptado a mudanças, como ele poderia ser um instrumento essencial para a formação do evangelho de si, para que nós possamos ter acesso hoje ao evangelho sobre a ótica de Mateus. Pois é, ele só teve acesso à ótica de Mateus pelo evangelho porque Jesus o chamou, porque ele foi escolhido. Então isso é bem interessante. Veja só, também outro texto-chave está lá em Salmos. Salmos 139, verso 16. Salmos 139, verso 16 diz assim: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aí que vem falando sobre como Deus às vezes nos escolhe antes mesmo de nós termos nascido. Assim como Sansão, ele foi escolhido desde bebê para ser um nazireu. Nazireu? Nazireu. E para poder libertar o povo dos filisteus. Claro, se a gente for analisar a história dele, ele cometeu uns erros, mas a gente pode ver que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, antes mesmo dele vir a existir. Pois é, às vezes Deus tem um propósito para você que ele já está aguardando há muito tempo. Só que ainda não chegou o tempo dele cumprir esse propósito na sua vida. Então espera mais um pouco, a sua promessa vai se cumprir. Vamos lá, o último texto está lá em Colossenses. Colossenses 1, verso 21 ao 23, que diz assim: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permaneçam na fé, alicerçados firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí vem falando que mesmo que você tenha cometido seus erros, seus deslizes, a graça de Deus se estende até você. Ele pode te perdoar e pode ainda cumprir o seu propósito na sua vida. Veja só, nós como cristãos, às vezes olhamos para outras pessoas, já julgando, olhando a aparência. Às vezes a gente não se tem empatia pela pessoa. Empatia é a palavra que eu estava buscando. Às vezes a gente precisa ter empatia pela pessoa, se colocar no lugar da pessoa, ver o que aconteceu com ela. Às vezes a pessoa só olha para a pessoa, já acha que sabe toda a vida dela, que sabe todas as suas atitudes, que sabe como é que foi seus pais, sua mãe, seu avô, seu tio. Pois é, só de olhar para a pessoa. Mas a gente não conhece a história dela. Então, Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe. Ele tem o verdadeiro dom de julgar. Ele que pode fazer isso. Nós somos apenas criaturas, olhamos apenas para o exterior. Mas e se nós perguntássemos mais, ao invés de tirar conclusões precipitadas, e se nós temos mais empatia, conversarmos mais, ao invés de acusar? Pois é, esse é o chamado que a lição nos convida a fazer, para que nós não olhemos para as pessoas em tom de julgamento,
mas que nós possamos ver sempre algo, sempre uma esperança, sempre algo dentro da pessoa que pode ser ativado e transformado na vida de outros. Pois é, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva. E amanhã vamos ter alguns comentários do nosso livro O Libertador. Não perca. É isso, pessoal. Falou!